Olá a todos, bom dia, boa tarde para vocês aqui em Portugal, bom dia para quem está no Brasil. Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá Felipe Carvalho, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. A Cespo já está aqui, a nossa convidada, a Élida, boa Renata, vamos só esperar mais um pouquinho a Marta, a Luana, a Mário, o Lucas, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a Cris Lazotti, para quem ainda não me conhece, sou a diretora da Edu Portugal, e a live de hoje é exclusiva com um dos nossos queridos parceiros, a Cespo. A Cespo é uma referência na área de saúde e está localizada no norte do país, e quem vai representá-la hoje aqui e vai participar da live conosco é o Dr. Miguel Martins. Então vamos lá chamar o Dr. Miguel para participar aqui da live conosco. Só um minutinho. Vamos lá aparecer aqui e nós já vamos começar a falar sobre tudo que vocês podem encontrar aqui. Olá, Dr. Miguel. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Tudo bem? Obrigado. Pronto. Então, doutor Miguel, representando aqui então a CESP, estava falando que a CESP é uma referência na área de saúde, é uma instituição particular, né, privada, e eu vou passar a palavra então para o doutor Miguel para contar um pouco mais uma breve história da CESP e onde que ela está de fato localizada, porque eu sei que tem mais do que um campus, né? É verdade. Olá, Cris. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão a acompanhar a live. Espero que todos se encontrem bem. Este é um período diferente e especial nas nossas vidas, algo nunca vivido. Mas espero que todos que estejam a ver esta live se encontrem bem e as suas famílias, que é neste momento o mais importante. A CESPO é de facto uma instituição especializada na área da saúde. Nós começamos em 1982 com o curso de Medicina Dentária, é o nosso curso mais antigo e mais forte e daqueles que normalmente nestas lives mais perguntas surgem e mais perguntas nos fazem, mas é das muitas licenciaturas e mestrados integrados que nós temos, dedicados exclusivamente à área da saúde. Nós estamos localizados na zona norte do país, estamos um pouco fora do Porto, o nosso campus principal é em Gandra, a cerca de 20 km, 15, 20 km do Porto, com ligação direta por autoestrada ao aeroporto do Porto. Temos também o nosso campus de Famalicão, que está dedicado mais à área das tecnologias da saúde, como a enfermagem, a fisioterapia, o CETESP em estética e outros cursos dentro, que são cursos mais curtos, mas mais profissionalizantes. Em Vila Nova de Famalicão, que fica a cerca de 15 km de Braga e a cerca de 30 km do Porto, também facilmente acessível, e temos a nossa escola de enfermagem do Vale do Sousa, localizado no centro de Penafiel, um pouco mais afastado, mas localizado no centro de Penafiel. Qual é a grande vantagem que nós temos ao estarmos um pouco fora do Porto? Nós estamos muito perto do Porto, 15, 20 minutos, com transportes, com ônibus, com trem e também com fácil acessibilidade de carro, mas acima de tudo tem a ver com o custo de vida que os estudantes encontram, como estamos fora do Porto e como são cidades muito dedicadas à atividade estudantil, toda a atividade que se desenrola é muito pensada para os estudantes, os valores das rendas, do arrendamento, por exemplo, que é uma preocupação muito grande neste momento para quem estuda e para quem vem de fora, nomeadamente Exato. nesta questão do Brasil, para quem vem de fora, tem fácil acessibilidade, porque todos os apartamentos à volta dos campos são pensados para estudantes e não tanto para famílias, o que desce um pouco o preço. Há um hábito muito grande dos arrendatários alugarem estes estudantes e também, por exemplo, no campus de Gandra nós temos uma residência universitária mesmo em frente ao campus e está outra em construção neste momento que se espera que em um ano ou dois estará pronta, que será mais uma oferta para aquilo que é a grande procura neste momento de alunos internacionais que nós temos. Neste momento, cerca de 52% a 53% do nosso número de alunos total são alunos internacionais. Muitos deles vindos da Europa, que é o principal foco pela facilidade administrativa,
mas cada vez mais construindo uma comunidade cada vez maior, nomeadamente o Brasil. Perfeito. E um dos pontos que eu acho bem interessante também nós contarmos, né, doutor Miguel, em relação à CESPO, como bem citou, dos estudantes que vêm de fora, vem muitos estudantes europeus, inclusive, se eu não me engano, até salas dedicadas para a nacionalidade francesa, né? Tem algumas Sim, que vêm de fora exclusivamente para estudar na CESPO. nós definimos, ou seja, nós temos vários idiomas dentro da CESPO, são idiomas, nós temos oficialmente 5 idiomas, o português, o português, o espanhol, o italiano, o francês e o inglês, ou seja, toda a documentação que vem nestes idiomas não precisam de tradução, mas a decorrer aulas neste momento nós temos 3. Nas licenciaturas de mestrado integrados temos o português e temos realmente turmas dedicadas em francês, pela dificuldade da língua, no primeiro ano, em que eles fazem os seus cursos no idioma de língua francesa, aprendendo o português durante esse ano, e depois, a partir do segundo ano, são integrados nas turmas de português de todos os outros alunos normalmente. Temos também alguns cursos em inglês, nomeadamente o nosso doutoramento, que é todo em inglês, mas também outros cursos a funcionar em inglês, desde que haja número mínimo de alunos para isso. Perfeito. E já que mencionou um pouco sobre a oferta formativa da CESPO, tem uma notícia fresquíssima para contar para os nossos estudantes que estão no Brasil, que nós temos um curso novíssimo, recém-aprovado na CESPO. Qual é? É verdade. Há uma semana ou há 2 semanas foi aprovado pela agência de acreditação, que será o equivalente à acreditação que é dada no MEC. Todos os cursos em Portugal, sejam públicos ou privados, são acreditados da mesma forma, pela mesma agência, por isso não existe um ranking, mas todos terão que ter qualidade para funcionar. As acreditações funcionam entre 1 ano a 6 anos. Na semana passada, o nosso curso de Medicina Veterinária foi aprovado pela acreditação máxima de 6 anos. Estamos a aguardar só a publicação em Diário da República, mas já temos a informação oficial por parte da Agência de Ensino Superior de que o curso está aprovado e iremos iniciar agora as atividades ainda este ano letivo do curso de mestrado integrado em Medicina Veterinária. Perfeito, parabéns e com Obrigado. certeza a Edu Portugal vai fazer essa divulgação no Brasil para você brasileiro. A gente espera que sim. Espera Com muito aluno do certeza. Brasil para já, neste ano será difícil pela questão do visto, mas a partir do Pronto. próximo ano esperamos receber muito aluno brasileiro. Mas mesmo você, se você está aí no Brasil e fala, nossa, eu quero me candidatar então ao curso de medicina veterinária, que é o novo curso da CESPO, para esse ano letivo, mesmo que você fique preocupado com a questão do visto, saiba que dá tempo e existe uma linha na lei portuguesa que previne que o aluno venha para cá em determinadas situações, tá bom? Desde que ele tenha uma carta de aceitação, esteja matriculado tudo direitinho na instituição. Então, se é o seu caso, se você tem interesse nesse curso de medicina veterinária da CESPO, entre em contato com a Edu Portugal que a gente explica em detalhes como é que você consegue estudar ainda esse ano, tá? São Pronto. boas notícias. A gente ontem, quando conversava um pouco antes da live, é realmente um bom mecanismo que as pessoas terão de possibilidade, visto que nesta altura os vistos estão mais atrasados, mas que será uma boa possibilidade para eles poderem vir e começar os seus estudos quanto antes. Perfeito. E então, na verdade, além desse curso que é exclusivo para o mestrado integrado, né? O aluno começa a partir do primeiro ano em medicina veterinária, há outros cursos, mesmo que sejam de outros ciclos, com candidaturas abertas ainda para esse ano letivo? Todos os cursos estão com candidaturas abertas, exceto porque já não existem vagas, já todas as vagas estão ocupadas, da medicina dentária e da fisioterapia. Todos os outros cursos, enfermagem, ciências biomédicas laboratoriais, as próprias ciências biomédicas, a psicologia, as ciências farmacêuticas, todos se encontram naquilo que é o ingresso geral aberto até dia 30 de setembro, o que é o estudante internacional com fase mediante a apresentação de candidaturas. Neste momento as fases oficialmente já fecharam, a segunda fase pela questão do visto, mas se houver algum estudante que queira estudar neste momento, é analisado o processo e é dado o deferimento caso reúna as condições. Perfeito. Olha, você que está então participando dessa live, se vocês quiserem já aproveitar para fazer algumas perguntas diretamente para o Dr. Miguel, podem colocando as perguntas aqui na nossa time. Daqui a pouco eu vou pescar algumas aqui
e passo para eles enquanto a gente vai seguindo aqui já algumas perguntas que nós já temos definidas que eu sei que é do seu interesse, tá bom? Então, quem tem dúvidas, quer colocar a pergunta diretamente do Dr. Miguel, agora é a hora, pode colocar aí que daqui a pouco eu faço a pergunta a ele. Bom, fiquem à vontade, não há más perguntas. Há perguntas e e há sempre respostas a dar-vos e às vezes dúvidas que parecem até um pouco, não muito pertinentes, mas podem ser pertinentes não só para vocês como também para outros. Perfeito, isso é ótimo, até porque assim, o curso de medicina dentária realmente é todo mundo procura e esgota-se rapidamente. Eu vi que fisioterapia também é outro que esgota rapidamente. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena nós reforçarmos, porque muitas pessoas no Brasil, de fato, podem não conhecer ou podem já ter ouvido falar da CESPO, mas não conhecem a estrutura. Então, pode contar um pouco melhor para a gente, doutor Miguel, o que um aluno brasileiro que entra para a universidade, o que ele vai encontrar em termos de estruturas, de laboratórios, de áreas? Como é que funciona toda a vida acadêmica dentro do campus? Ok. A CESP, ao ser especializada na área da saúde, desenvolveu uma estratégia que é definida por aquilo que é um dos nossos princípios básicos, que é o ambiente em ensino real de trabalho. E o ensino em ambiente real de trabalho. O porquê de nós definirmos o critério aqui? Porque nós consideramos que as nossas profissões, que são profissões reguladas, com a obrigatoriedade de inscrição em ordem, ou até naquilo que é a Agência Nacional de Profissionais de Saúde, nós definimos que o nosso estudante tem que estar preparado para trabalhar no dia a seguir que termine as nossas graduações, sejam elas licenciaturas ou mestrados integrados. Então, aquilo que nós adotamos é, dentro daquilo que é o modelo LMD, licenciatura, mestrado e doutoramento, uma aproximação de uma área mais geral. Normalmente eles nos primeiros anos até se cruzam entre cursos, entre graduações diferentes, tendo aquilo que são matérias que são transversais, como a fisiologia, a anatomia, que são transversais a todas as profissões de saúde, e depois vão afunilando para aquilo que é a sua profissão específica. Normalmente o estágio começa muito cedo, nós temos muitas horas de estágio para os nossos alunos, e são estágios realmente práticos. Nós, por exemplo, dou 3, 4 exemplos, todos os nossos alunos, por exemplo, da enfermagem e da fisioterapia começam os seus estágios logo no segundo ano, são cursos de 4 anos, mas começam com estágios de observação logo no segundo ano. Na medicina dentária e na podologia, por exemplo, nós temos serviços próprios nossos dentro de hospitais públicos em Portugal, ou seja, são serviços públicos, mas que somos nós a fornecer a mão de obra e todo o acompanhamento para dar mais horas de práticas aos nossos estudantes. Temos também clínicas próprias clínicas e hospital próprio para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Teremos agora, em 3 anos, porque era parte do processo, a construção do hospital veterinário em Portugal, que servirá para, por exemplo, animais de grande porte, como cavalos e vacas e assim, com piscina e tudo isso, que será um investimento dentro do campus de Gandra, que estamos a apontar entre 1 a 2 milhões de euros para investir neste projeto. E temos aquilo que pouca gente tem. Nós, por exemplo, dou um pequeno exemplo, nós fazemos muito trabalho comunitário, muito trabalho social, seja em qualquer curso, mas temos uma particularidade, por exemplo, no curso de Medicina Dentária, em que nós fazemos assistência dentro de presídios. Eu penso que essa é a palavra correta em brasileiro, nós aqui chamamos de cadeia. Dentro de presídios temos serviços nossos próprios de odontologia para dar toda a assistência a estas pessoas que precisam desta assistência. Antes eles vinham ao campus, neste momento nós deslocamos-nos nós com serviços nossos e com os nossos estudantes a este tipo de instalações. Todas as nossas formações, normalmente, dependendo do número de anos, têm 1 ano a 1 ano e meio de ensino prático nos seus últimos anos, de forma a que os estudantes saiam realmente preparados. E isto acontece, por exemplo, dou um exemplo muito, muito particular, que é as ciências forenses e criminais, que é aquele curso que, se pensarmos, é um pouco o que vem daquela série de televisão CSI, em que eles fazem, por exemplo, práticas dentro
polícia judiciária, que será aí a polícia militar no Brasil, e também dentro daquilo que é a parte da morgue e do cadáver, que são realmente aquilo que serão os investigadores do futuro dentro daquilo que é o crime. Perfeito. E falando sobre essa questão que colocou muito bem, em termos reforçando toda a parte prática dos cursos da CESPO, talvez esse também seja um dos motivos que já veio aqui uma pergunta um tanto polêmica, mas é uma pergunta que sempre é uma pergunta que nós já estávamos esperando, que diz respeito ao tempo que um profissional da área de medicina dentária, que é formado no Brasil, tem que estudar, no caso, na CESPO, para que então tenha a possibilidade de ter o diploma, então, no mestrado integrado de medicina dentária na CESPO. Essa pergunta é do Felipe Carvalho. Obrigado, Filipe, pela pergunta. Eu vou responder a essa pergunta da forma mais objetiva possível. No entanto, começo por um depende. Dependerá de cada um dos casos. Como é que eu explico mais como é que funciona o processo do que propriamente qual é o tempo de duração, porque isto dependerá de cada um dos casos. Nós fazemos, ao contrário de outras universidades, e cada universidade faz o seu próprio estudo, nós analisamos o estudante que vem, neste caso, normalmente, de licenciaturas de odontologia, e analisamos todos os conteúdos, as ementas, como muitos falam aí. Exato. Mas já percebi que não é em todos os estados que se diz emenda. Não, é emenda, conteúdo programático. Programático, cada um terá a sua própria dominação. Mas aquilo que nós fazemos é analisar os programas de cada matéria que vocês fazem ao longo da vossa graduação. Normalmente existem alunos que já fizeram mestrado, pós-graduações e doutoramentos e que normalmente submetem também esta análise, e nós vemos quais são as matérias que são iguais às nossas matérias. Todas as matérias são passíveis, como a gente chama aqui, de creditação, ou seja, equivalência, à exceção da dissertação e dos 3 estágios do último ano. Porquê? Porque, no mínimo, os alunos têm que demonstrar que sabem trabalhar. Ou seja, para ter o nosso diploma, eles têm que nos demonstrar que, efetivamente, sabem fazer o seu trabalho e também fazer a tese, porque a nossa medicina dentária em Portugal é terminada com o título de mestre, ou seja, com o título mestrado, portanto tem uma dissertação por trás. Ou seja, aqui respondendo ao Filipe, depende. Se me perguntar, mas mediante a vossa história, o que é que vocês normalmente acontece com o aluno brasileiro? Normalmente o que acontece com o aluno brasileiro é que no período de 1 ano, ou seja, 2 períodos como vocês chamam aí, nós aqui chamamos um ano letivo, e ele consegue fazer a tal validação, fazer os estágios e fazer algumas matérias que terá em falta, que variam muito, ou seja, nós não conseguimos dizer especificamente qual é a matéria, varia muito dependendo daquilo que são os conteúdos programáticos da escola de origem, com algumas matérias mais, e normalmente no período de 1 ano. No ano passado, ou este ano letivo, nós tivemos uma pequena alteração, que devido ao número da limitação do número de estágios por esta situação do Covid, nós limitamos a inscrição de número de alunos para os estágios. Portanto, automaticamente passou de 1 ano para 2. Existem alunos, por exemplo, que irão fazer algumas matérias este ano e depois no próximo ano irão só cursar os estágios. Mas isto depende muito de situação para situação, a questão dos emolumentos ou a gente aqui fala de propina. Esse nome não é bom? Que não é bom aí no Brasil, mas eles já entendem, eles já sabem quando estão a falar com uma instituição portuguesa, quando a gente diz propina, não é com a mesma intenção. Exato. Isto vai depender muito de cada caso. Aquilo que a gente aconselha, que temos um mecanismo para as pessoas decidirem antes de tomarem uma decisão, porque é uma decisão importante, até de se candidatarem. Nós temos um mecanismo que se chama de simulação vinculativa, em que o estudante, mediante o pagamento de um valor, que são 350 euros, pode pedir um estudo para o seu caso específico. Aí nós damos um estudo, e ele pagou este valor e tem um estudo. Se o estudante ou o candidato decidir se candidatar, depois parte desse valor é revertido ou anula aquilo que já pagou. Se não se decidir candidatar, ficou o trabalho feito. Exato. Mas essa é uma grande vantagem de fazer a simulação das creditações, porque
E isso é muito interessante para o seu caso, Felipe, porque como bem o doutor Miguel disse, eles vão analisar todas as suas disciplinas estudadas no Brasil para perceber o que vai ser acreditado aqui na CESCO, no caso, ou não. E com a simulação das acreditações, você sabe antes quais são as disciplinas que você vai ter que fazer. Então, é muito mais fácil você tomar a decisão de avançar ou não para o processo. Para o processo. Até porque depois da análise feita, a não ser que haja uma alteração de plano de estudos, esta análise mantém-se pelos anos. Ou seja, poderá o Filipe dizer, ok, para este ano eu não consigo, mas no ano seguinte, e já tenho a simulação feita, a simulação, e já tenho um princípio de decisão. Perfeito, ótimo. Isso é um grande diferencial, faz todo sentido, porque o aluno já sabe de fato o que vai estudar. E a Andréia... Espero que a gente tenha respondido à questão de Filipe, se ele tiver alguma dúvida que coloque. Coloquem novamente aqui. E a Andréia está perguntando se há algum limite de idade para estudar na CESPO. Não existe limite. Nós temos estudantes de todas as idades. Nós temos estudantes desde os 18 anos, que é a idade normal para entrar na universidade, até estudantes com 60, 70, 80 anos. Isso depende mais da vontade de cada um do que propriamente da idade. Não existe limite. Agora, podem existir algumas limitações, nomeadamente da questão tecnológica, que agora está a haver muitas aulas à distância, mas que a gente ajuda. Exato, perfeito. E falando, já que a gente está falando ainda da parte de oferta formativa, a Juliana, acho que é a Juliana. Se eu estou falando seu nome, se eu estiver falando seu nome errado, Ju, me avise aqui. É Ju. É Ju. É que ela coloca Julie e eu não sei o que é o resto. Então, ela pergunta o seguinte: quais são as opções de curso de pós-graduação em medicina dentária? Ok. Em relação, Ju, obrigado pela tua questão. Não sei se é Juliana ou Joana, mas pronto, fica por Ju. Obrigado pela questão. Na pós-graduação, para deixarmos logo bem vincado à partida, aquilo que vocês entendem por pós-graduação no Brasil é diferente daquilo que a gente entende. Primeiro ponto. Aquilo que entendem de pós-graduação vocês entendem que é mestrado, doutoramento e depois os cursos de extensão vocês colocam à parte. Então eu vou fazer um pouco a analogia para o que vocês têm aí. A gente tem pós-graduação em mestrado e doutoramento na área da medicina dentária, nomeadamente na área ortodôntica, reabilitação oral e reabilitação oral. Estes são os mestrados. Depois, as pós-graduações que vocês conhecem como lato sensu, e não, os outros mestrados é stricto sensu, mas o lato sensu, que são pós-graduações normalmente mais curtas e mais especializadas, elas variam todos os anos. Na área da medicina dentária, eu creio que são à volta de 21. Nossa! Então, tem muita. Tem muita pós-graduação e em todas as áreas. Por exemplo, tem desde a biomimética, a implantologia, passando pela introdução à ortodontia, que depois serve mais para aquilo que é, por exemplo, a ortodontia. O curso tem uma pequena introdução à ortodontia, mais aquela base teórica, mas quem quer fazer, por exemplo, o desenvolvimento de estudos na ortodontia terá que ir para a especialização ou para o mestrado. Porquê? Porque acompanhar um paciente na área da ortodontia demora pelo menos 2 anos, 2 a 3 anos. E a CESPO é, neste momento, a única instituição privada em Portugal, as públicas também o têm, reconhecida pela Ordem dos Médicos Dentistas como com capacidade para fazer o ensino da especialidade em ortodontia. É uma especialidade que tem 4 vagas e é de 3 anos com 35 horas por semana, ou seja, a tempo integral. E tem 4 vagas de 3 em 3 anos. Portanto, é bem difícil. Não é difícil, mas é uma especialidade que obriga há muito tempo. Depois, naquilo que são as pós-graduações, temos, por exemplo, uma nova que é na medicina digital, na medicina dentária digital, que é de todas as novas tecnologias, e toda esta informação está no nosso site. Vocês entrando no cesp.pt, formação pós-graduada, estão lá listados todos os cursos. Também se pedirem, por exemplo, a Edu Portugal, eles também vos fazem chegar, que eles também têm esta informação.
Exatamente. Ela respondeu aqui dizendo que é a Juliana mesmo. A Juliana, ok. Então tá respondido aí, Juliana. Entre lá então no site da CESP ou entre também na página da CESP Unido Portugal, tem toda a oferta formativa. E aí qualquer dúvida que você tenha ou a pós-graduação que você pretenda fazer e não encontre, fale com a gente que a gente busca e passa informação para você, tá bem? Sim, para terminar, por exemplo, os mestrados estão sempre muito orientados às candidaturas na altura de outubro, novembro. As pós-graduações podem abrir a qualquer altura do ano. Ou seja, existem pós-graduações a começar porque não estão obrigadas a seguir exatamente o mesmo calendário do ensino aprovado pelo Ministério, ou seja, são aprovadas, mas são próprias da instituição. Perfeito. O Roberto acabou de entrar e ele perdeu a notícia, mas ele pergunta se tem medicina veterinária. Ele pergunta ali depois se tem pós em medicina veterinária. Pós ainda não, a gente vai começar esse ano com o primeiro ano. Pronto, exatamente. Pelo menos para já ainda não tem pós, mas rapidamente, normalmente, o que acontece para fazer mestrados ou pós-graduações, nós temos que ter pelo menos um ciclo completo. Sendo que no mestrado integrado em medicina dentária, em medicina veterinária, neste caso, o ciclo mínimo que se espera para cumprir este período é o de 3 anos, que é a parte correspondente à licenciatura. O 3 mais os 2 anos e meio que vai ter o curso, aí depois já poderemos ter alguma pós. Neste momento ainda não. Ainda não, porque o curso acabou de ser aprovado. Muita calma nessa hora. Exatamente. Pronto, a gente tem uma pergunta do Hudson aqui, mas eu não vou fazer a pergunta para o Dr. Miguel, vou deixar um pouquinho mais para o final, que tem a ver com o assunto de medicina, tá? Mas mais para o finalzinho a gente vai falar sobre isso, que é uma pergunta de interesse geral e eu acho que vale a pena. Antes de nós seguirmos para isso, eu gostaria de perguntar para o Dr. Miguel, então já falamos um pouco sobre as candidaturas desse ano, sobre os cursos, e uma das coisas que todo mundo quer saber é quanto custa estudar na CESP. É claro que a oferta formativa da CESP, como bem o Dr. Miguel falou, é gigante. Então ele não vai aqui falar curso por curso, ele pode falar de uma forma geral. Você que tem interesse em um curso específico, depois pode ver no site da CESP ou entrar em contato com a nossa equipe também. Então, de forma geral, quanto custa estudar na CESP? A primeira informação que eu quero dar em relação a isso é que a gente cobra igual para todo mundo. Ou seja, não há diferença entre aluno e internacional, a não ser que vocês estejam num idioma diferente, como por exemplo acontece com os alunos franceses. Mas se vocês falarem português, que é o caso, e não tem que falar português de Portugal, pode ser português do Brasil perfeitamente, vocês pagam exatamente o mesmo que qualquer outro aluno. A CESP, ao ser uma instituição privada, é exatamente igual para toda a gente. Os valores variam entre os CETESPs, por exemplo, e os mestrados integrados, variam muito. Nós estamos a falar que, por exemplo, o curso CETESP de Estética, mas eu vou-vos dar os CETESP são bastante mais baratos, porque são financiados. Nós estamos a falar à volta dos 600 a 700 euros por ano, não por mês, por ano. Mas depois nas graduações, na licenciatura e nos mestrados integrados, estamos a falar à volta entre 4.000 a 9.000 euros, dependendo dos cursos. Sendo que medicina dentária, ciências farmacêuticas e a nova medicina veterinária estão na parte mais alta da tabela e os outros normalmente andam ali à volta dos 4.000, 5.000 euros por ano. Perfeito. E o bom é que, assim, apesar desse valor que o Dr. Miguel citou, são valores por ano, atenção, é por ano, a vantagem é que, mesmo sendo cidadão internacional, o brasileiro, ele pode parcelar esse valor em até quantas parcelas ele consegue fazer esse pagamento? Nós temos o valor geral e depois aplicamos a seguinte forma os pagamentos. Se eles pagarem em uma só vez, o tal valor anual, têm sempre uma percentagem de desconto. Se decidirem parcelar, dividem em 12 parcelas, podem dividir em 12. Eu sei que há alturas em que vocês não têm aulas e vão estar a pagar na mesma, mas não é pela questão de vocês pagam quando têm aulas, não. O valor que vocês assumem é um valor anual. Nós antes aqui na CESP só tínhamos durante o período letivo, durante os 10 meses, e os estudantes pediram-nos se poderiam pagar em 12 para
para baixar a mensalidade um pouco todos os meses. E nós estamos, peço desculpa, entrou aqui uma Oh. Ah, chamada. pronto. É. E aquilo que acontece é, nós temos dividido em 12 mensalidades. Perfeito. Mas olha, vou corrigir aqui uma informação, doutor Miguel. O brasileiro está super habituado em pagar em 12. Porque no Brasil todas as universidades são em 12. Nunca se paga tudo em bem. 10. Aqui na Europa Aqui, todo mundo se queixa, diz, eu só devia pagar enquanto estou tendo aula. Exato. A gente pode cobrar enquanto está tendo aula, sai a mensalidade É mais cara. Exatamente. Exato. Perfeito. Pronto. A Célia está fazendo uma outra pergunta aqui. Se existe alguns mestrados na modalidade e-learning? Existem, mas ao ser área de saúde, existe sempre uma parte presencial. Dependendo da área, e também é uma novidade que esta situação da pandemia do Covid nos traz, nós assumimos que todas as aulas teóricas serão feitas à distância, neste caso por Zoom, mas serão feitas à distância. No entanto, todas as aulas práticas terão uma componente presencial, que poderá, por exemplo, na questão dos mestrados, são concentradas em períodos mais curtos, normalmente de uma semana ou 15 dias, ou até em alguns fins de semana, para facilitar eventualmente a vinda de alunos de outros países para poderem cursar os mestrados. Perfeito. Por isso, dependerá mais, no caso da Célia, dependerá mais da área que ela queira estudar, porque, por exemplo, se estivermos a falar de um mestrado com uma grande componente prática, aí você terá que estar obrigatoriamente na clínica. Mas isso depende do tipo de mestrado. É como, por exemplo, agora perguntou de novo cadê o nome dela que me fugiu aqui? A Lohane, sobre medicina veterinária na CESP. Então, está com candidaturas abertas. Tem o curso na CESP de medicina veterinária. E aí, esse curso, obviamente, ele é presencial, não é? Por conta também de toda a parte prática e tudo mais. Exato. Pronto, agora, a boa notícia é que o doutor Miguel falou dos valores das propinas, né? Que é a anualidade, atenção, é a anualidade da universidade, nada em contrário a isso. Mas temos a boa notícia que diz respeito a algumas bolsas que existem na CESPO. Qual é a regra, ou qual o requisito que o estudante, no caso internacional brasileiro, deve cumprir para que tenha, ou para que concorra a essa bolsa de desconto, digamos assim? Okay. Qual é A gente tem aquilo que a gente chama de bolsas de mérito. A bolsa de mérito nós atribuímos a um aluno por curso, por cada uma das graduações que nós temos, com média superior a 16, ao melhor aluno que seja distinguido nesse ano, nós damos uma bolsa a 100%. O regulamento tem outras condições, abaixo dos 16 será 75%, mas normalmente esta questão nunca se coloca porque o melhor aluno que entra realmente tem sempre uma média superior a isto. Então nós damos uma bolsa a 100% a cada um deles. No entanto, a CESP, como todas as instituições em Portugal, permitem o acesso das bolsas do Estado português. E o Estado português e o Estado brasileiro assinaram um acordo de amizade há cerca de 3 ou 4 anos, que permite esta facilidade na transição dos estudantes e que, por esse acordo, o estudante brasileiro pode requisitar, mediante as suas condições financeiras, acesso a bolsas do Estado português. É fácil? Não é fácil. Mas a gente tem todo um departamento para ajudar os nossos estudantes o melhor possível. Eu posso dizer, os dados do último ano, ainda não tenho deste ano, mas os dados do último ano era que cerca de 20 a 25% dos estudantes que estavam na CESP tinham bolsa do Estado, ou total ou em parte. E depois tem também outras vantagens, como por exemplo o passe para o ônibus, que sai muito mais barato sendo estudante, e este tipo de pequenas vantagens que no final vão ajudando. Exato. E para você que está aí no Brasil preocupado, tipo, mas o valor da universidade, eu gostaria de ter uma bolsa, porque eu tenho que me manter em Portugal, e para o brasileiro acaba por ser um pouco mais caro por conta da variação do euro. Tem uma notícia e um ponto muito importante,
que vocês também devem ficar muito atentos, que diz respeito ao alojamento. O alojamento estudantil, e aí no caso a CESPO tem uma grande vantagem para vocês, como o Dr. Miguel citou no início da live, que diz respeito à localização. A CESPO tem 3 localizações que estão afastados um pouquinho do porto, tá? Não está bem na região do porto, mas está muito perto, mas que o custo de vida e o alojamento ainda é mais barato, sem contar que a CESPO também tem a residência estudantil, mesmo para o estudante internacional, não é? Certo. Exato. E quanto mais ou menos esse estudante vai encontrar, digamos assim, os alojamentos nessas 3 localizações da CESPO? Se a gente estiver a falar de alojamentos em que eles normalmente dividem com os estudantes, o valor por quarto estará à volta dos 150 a 250 euros por mês, dependendo da tipologia do apartamento, das condições e tudo isso, vai depender muito. Na questão da residência universitária, a residência universitária está com um valor entre os 450 e 500 euros, mas todas as despesas estão inclusas. Inclusive a residência universitária, para além de todos os serviços mínimos de internet, água e luz, tem também academia. A gente aqui fala de ginásio, mas tem também academia, sala de estudo e uma cozinha por piso. E cada quarto é individual e tem, sendo também há a possibilidade de partilhar, por isso o valor será um pouco menor quando eles decidem partilhar, mas normalmente as pessoas decidem viver sozinhas. A residência tem segurança durante 24 horas, que é, por exemplo, uma questão muito importante que normalmente os pais colocam. As zonas são muito seguras, muito tranquilas. Os nossos estudantes normalmente andam aqui à noite e caminham e não tem problema nenhum, mas só acede, por exemplo, à residência universitária quem vive na própria residência. Ou seja, existe uma grande tranquilidade na questão dos serviços para poderem viver na residência universitária. Não inclui a alimentação, porque tal como eles dizem cada um pode decidir comer o que quiser. Portanto, exato. preferem ter a questão das cozinhas comuns por piso e cada um depois cozinhar como entender. Exato, perfeito. Então, quer dizer, como vocês percebem, o valor do alojamento, se vocês forem pensar em Lisboa ou Porto, que são as 2 regiões, digamos assim, mais caras em Portugal, quando você compara com os valores que o Dr. Miguel acabou de falar para o alojamento, vocês vão ver que é muito barato. Chega, em alguns casos, a ser menos do que 50% de outras cidades. Então, só aí há uma economia que às vezes é muito mais do que a bolsa de desconto em si, tá? Claro, se quem quiser concorrer à bolsa e tiver condições para isso, que o Dr. Miguel já citou que diz respeito às notas, acima de 16 valores, não é isso? Uhum. Pronto, melhor. Mas se você não tiver, você pode também fazer uso dessa vantagem da localização da CESPO, que é super interessante. Olha, tem várias pessoas aqui fazendo perguntas sobre períodos de candidatura, sobre como fazer inscrição. Para eu passar a pergunta para o Dr. Miguel e a resposta for exatamente o que vocês estão a esperar, por favor, coloquem de novo a pergunta indicando qual é o curso pretendido, porque é mais fácil para ele responder se tem ou não candidatura aberta e como pode ser feita essa candidatura, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Tem mais uma pergunta para fazer. Eu não consigo entender o nome dela, porque eu só sei que é uma mulher. Ela pergunta se tem curso de nutrição. Esse eu não me lembro. Tem? Tem graduação em nutrição e tem também pós-graduações na área de nutrição, nomeadamente desporto, na nutrição funcional e penso que também terá nutrição ortomolecular ou algo assim. Perfeito. Agora foge-me um pouco o nome, mas é dentro dessa área. Perfeito. E o João Vitor está perguntando sobre curso de psicologia. Sim, a gente também tem graduação em Psicologia. Em Portugal, a graduação de Psicologia é um pouco diferente da do Brasil. No Brasil é 5 anos, aqui de graduação é de 3, mas com a obrigatoriedade de fazer mestrado. Ou seja, nós também temos um mestrado, o nosso mestrado é muito voltado para a área da saúde, portanto tem a graduação de mestrado mais a graduação de Psicologia, mais o mestrado de Psicologia da Saúde e Neuropsicologia, que depois o estudante no final do ano poderá escolher qual é a área que pretende se especializar.
Pronto, então todos os cursos relacionados à área de saúde, enfermagem, psicologia, nutrição, medicina veterinária, medicina dentária, fisioterapia, enfim, todas essas você A encontra gente, na sim, CESP. é verdade. Agora tem várias pessoas falando sobre, ok, e medicina? Então, antes de passar a palavra para o doutor Miguel, eu vou só esclarecer um ponto aqui, que isso a gente vem reforçando muito, e na semana que vem nós vamos ter uma live exclusiva, não do curso em si, mas da forma de ingresso, que eu vou dizer agora. Para quem quer concorrer para medicina em Portugal diretamente, é obrigatório que tenha uma dupla nacionalidade europeia, ou seja, familiar de um cidadão europeu. Isso por quê? Porque medicina em Portugal só existem nas universidades públicas. A CESPO, como bem o Dr. Miguel já citou, é uma instituição privada, é particular. No entanto, olha a coisa boa que ele vai contar para a gente. Se na universidade pública só pode concorrer quem tem dupla nacionalidade europeia ou familiar de cidadão europeu, então, logo, o cidadão que é exclusivamente brasileiro não pode concorrer para a medicina. Ah, que chato! Mas o doutor Miguel conta uma super novidade aqui para gente, que você que é brasileiro e que quer fazer medicina, tem um outro caminho que vocês podem fazer, que o doutor Miguel vai contar aqui para gente. Ok. A questão do curso de medicina é esse, ou seja, para aluno internacional, ou seja, fora da Europa, o curso está mesmo vedado. Não é possível aceder por concurso internacional ao curso de medicina. No entanto, se tiver dupla nacionalidade, terão que fazer todas as provas, e aqui são 3 provas. Exato. Estamos a falar de biologia, geologia, física e química e matemática, e tirar uma nota muito alta para poder aceder ao curso de medicina. Aquilo que nós temos é uma via diferente. Nós temos aquilo que nós chamamos, e é assente naquilo que é o modelo americano, nós temos a Universidade de George Washington envolvida neste processo. Nós temos o curso de Ciências Biomédicas, que é um curso de 3 anos e que é a primeira parte da graduação de Medicina. Ou seja, o estudante internacional poderá aceder a este curso, pelo concurso internacional, e aí, quando eles pretendem seguir o caminho de medicina, eles podem pegar algumas matérias extra, dependendo da universidade que eles querem estudar. Porquê? Porque nós constituímos 3 parcerias com universidades em Espanha para vocês depois poderem aceder não de forma direta, as vagas são reservadas para os estudantes da CESP, desde que tenham mínimo de nota 14 durante o curso, que tenham as extracurriculares aprovadas e que dominem a parte do espanhol, coisas que nós damos aos nossos alunos para poderem fazer enquanto estão connosco, para depois, quando chegarem lá, mandarem bem nos exames, e podem seguir para estas graduações nas faculdades em Espanha. São 3 universidades, 2 em Madrid, a Universidade Francisco Vitória e a Universidade Alfonso X, e em Múrcia, uma universidade que se chama UCAM, que é a Universidade Católica de Múrcia, que aceita os nossos estudantes de via direta e que lhes permite terminar o curso de medicina em mais 3 anos, ou no caso da Universidade Francisco Vitória, em mais 4 anos. O que é que isto permite? Que é, no final daquilo que seria o tempo normal para cursar um curso de medicina, os 6 anos, e neste caso, excepcionalmente, a Universidade Francisco Vitória, com 7, vocês ficarão com a graduação, não com uma, mas com 2, com a graduação em Ciências Biomédicas, pela CESP, e a graduação em Medicina pela Universidade em Espanha. Este curso em Espanha, assim como o nosso, e todos os nossos cursos são reconhecidos em qualquer parte da Europa. Portanto, vocês depois poderão voltar a Portugal para se inscreverem na especialidade de Medicina, porque vocês não são médicos quando terminam a graduação de Medicina, são graduados em Medicina, depois terão que fazer a especialidade específica da área que pretendem estudar, ou, se quiserem voltar a Portugal, vêm, se não, podem ir para qualquer uma das universidades ou para qualquer um dos países da Europa que reconhecem os vossos diplomas. Perfeito. Então, veja só. Então, só para esclarecer ainda o que o Dr. Miguel acabou de dizer. Você que é cidadão
brasileiro. E aí a Poliana já quer saber se as candidaturas estão abertas para ciências biomédicas, que ela já quer se inscrever. Até dia 30 de setembro estão abertas. Pronto, olha aí, Poliana, respondida a sua pergunta. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que o brasileiro não precisa fazer prova de acesso, entra na CESP em Ciências Biomédicas concorrendo com as notas do Enem, normalmente. Não é isso, doutor Miguel? É isso. Pronto, e é muito mais fácil vocês entrarem desta forma e depois seguir com essa parceria que a CESPO tem com 3 excelentes instituições em Espanha para então concluir o curso de medicina. Olha que vantagem, além de ficar com 2 diplomas, o que é super interessante, porque como ele também bem disse, o diploma é válido em qualquer país da comunidade europeia, tá? Exatamente. A Poliana está perguntando, a Poliana e já uma outra pessoa perguntou se tem como fazer as inscrições para quem ainda está no Brasil. Todas as candidaturas são online, não é? Todas as candidaturas é possível de fazer. Neste momento, aquilo que a gente tem mais receio é sempre a questão do visto, mas como a Cris referiu há pouco e bem, existe um mecanismo para vocês poderem estar cá. Ou seja, as aulas iniciam a 6 de outubro, as aulas do primeiro ano iniciam a 6 de outubro, senão vocês poderão fazer a candidatura, se virem que é muito apertado, até para tomar decisões. Adiantando já um pouco o assunto, para o próximo ano letivo, as candidaturas iniciam para o estudante internacional sempre em janeiro de cada ano. No dia 3, dia 4, no dia 10, mas em janeiro de cada ano as candidaturas são abertas, os resultados normalmente saem em março. Este ano foi um pouco diferente por causa desta questão da pandemia, Exato. Mas os resultados saem em março, na primeira fase, que é para depois terem todo o tempo, com toda a tranquilidade, para poderem fazer todo o processo de visto e todas essas questões mais burocráticas que não dependem tanto da universidade, nem do próprio estudante, que depende de outras autoridades, que pode atrasar sempre mais um pouco. Perfeito. E o João Vitor pergunta, alunos de outro país precisam saber inglês para fazer uma graduação na CESPO? Doutor Miguel já respondeu, mas peço de novo a resposta. Não, objetivamente não. Existem cursos, inclusive, que nós temos a unidade curricular, a matéria de inglês, e vocês aí terão que dominar. Objetivamente, e vocês têm que perceber isto logo à partida, o inglês agora é parte da comunidade científica e internacional. Se vocês não dominarem inglês e vos mandarem fazer um trabalho em que vocês têm que pesquisar nas bases de dados e os artigos são todos em inglês, porque são os mais recentes, os normalmente em português, e em português do Brasil já se encontra muito, mas demoram mais tempo a sair, vocês poderão estar a perder um pouco o tempo. É importante vocês dominarem, mas não é absolutamente essencial, porque vocês terão as aulas em português. Perfeito. Olha, a gente está quase no finalzinho da nossa live, mas eu ainda tenho perguntas importantes aqui que eu preciso do Dr. Miguel, que tem muitas pessoas que, apesar de não terem feito a pergunta, mas eu sei que estão a aguardar essa questão. Esse ano, em função da pandemia, os calendários de início das aulas acabaram por sofrer algumas alterações. Então, a pergunta que eu faço é, para esse ano letivo que começa agora, em setembro, outubro, né? Uhum. Quando começam de fato as aulas na CESPO e quais foram as medidas que a CESPO adotou para garantir a segurança dos alunos dentro do campus com essa situação da pandemia? Nós temos, na questão das medidas de segurança, a CESPO foi a primeira instituição em Portugal a fechar as suas atividades presenciais e foi a primeira a reabrir. Nós tomámos uma série de medidas porque estamos sensíveis. Sendo uma instituição de saúde, estamos mais sensíveis a estas questões. Neste momento, as aulas iniciarão no dia 21 para os segundos anos e seguintes e no dia 6 de outubro para os primeiros anos. É neste momento, o calendário que está definido. Quais são as medidas que nós tomamos? Todas as aulas teóricas, que sejam absolutamente teóricas, serão online, serão à distância, porque é para não termos tantos alunos ao mesmo tempo dentro do campus. As aulas práticas, que funcionarão como sempre funcionaram em grupos pequenos, entre 15 a 20, será mais reduzido para os 15 alunos, serão presenciais, mas com obrigatoriedade de uso de máscara, de pontos de desinfecção dentro do campus, em todos os locais à chegada à sala de aulas, e também com circuitos muito bem definidos de onde são as entradas e as saídas.
Nós, na primeira fase, obrigávamos à medição de temperatura. Neste momento vamos retirar essa obrigatoriedade, mas os estudantes vão assinar um documento em que vão ter que estar atentos a todos os sinais e sintomas. Aquilo que nós temos, a experiência que tivemos até este momento é que tudo tem funcionado bastante bem. Nós tivemos um caso que foi detectado como positivo, de uma estudante que veio de França, que estava em França e que veio para cá e foi detectado positivo pelo nosso laboratório. Nós ficamos, na nossa pandemia, desenvolvemos um laboratório para fazer testes e todos os nossos estudantes têm acesso a esse laboratório, um laboratório próprio da instituição e que está acreditado pelo Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, que é o Instituto Nacional que define quem tem esse tipo de acreditação, e nós estamos acreditados para poder fazer estes testes, ou seja, até os próprios estudantes terão facilidade de aceder aos testes, a um custo mais reduzido, mas rapidamente terão as suas respostas para poderem aceder ao campus. Mas, acima de tudo, aquilo que a gente vai pedir é muito civismo e que haja uma consciência muito grande que vamos ter que todos saber viver nesta pandemia. Pois é, infelizmente, a gente vai ter que contar aqui com a ajuda de todo mundo, né? Para seguir as regras e tudo mais. É verdade. Pronto. Olha, então, tem aqui algumas outras perguntas. Deixa eu ver o que a gente pode aproveitar. Mais 5 minutinhos, doutor Miguel, esse tempo valioso que ele nos concedeu aqui. Eles estão perguntando de uma forma geral, a Poliana e o Hudson. Qual é a nota mínima do Enem aceita na CESP para ingressar, por exemplo, em ciências biomédicas? A nota mínima é sempre 500 pontos. Este é o mínimo, ou seja, eles terão que passar no Enem. Depois existe o número limitado de vagas em que os alunos são escolhidos mediante a nota. Eu sempre dou este exemplo. Se nós tivermos 10 candidatos e tivermos 10 vagas, todos os 10 entram. Se tivermos 100 candidatos para 10 vagas, entram os 10 melhores. Exato. A seleção é feita pela nota do Enem ou o exame que se eles decidirem fazer cá, em vez de fazer o Enem. Perfeito. Então, cá, olha... ou aí, com o Edu Portugal, que a gente tem essa possibilidade. Pronto, bem lembrado. Para quem não tem o Enem e precisa fazer a prova de ingresso da CESPO, pode fazer a prova de acesso da CESPO com a Edu Portugal no Brasil, tá? Depois, quem tiver essa necessidade, faz sempre a candidatura na CESPO e a CESPO é que vai definir se o aluno precisa ou não realizar essa prova de ingresso. Então, eles cuidam de tudo, mas primeiramente tem que fazer sempre a candidatura. Verdade. Pronto. João Vitor está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada. Você que entrou agora, em cima da hora, perdeu tudo que o Dr. Miguel contou. Vários pontos super importantes para a gente e notícias fresquíssimas aqui sobre medicina veterinária, sobre formas de ingresso para medicina, parceria com a Universidade em Espanha. Então, para você que perdeu, entrou só agora no finalzinho, a live está gravada. Então, eu vou passar só a palavra para o Dr. Miguel dar um adeuzinho a todos vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato aqui com a nossa equipe daí do Portugal por mensagem inbox, ou pode entrar pelo nosso site também, que a gente vai ajudar a responder todas as suas perguntas de candidaturas, de prazos, de cursos e tudo mais que vocês quiserem saber sobre a CESPO. Então, doutor Miguel. Obrigado, Cris. Muito obrigado a todos por terem estado presentes durante esta hora. A hora passou voando, quer dizer que foi bastante, ou seja, pelo menos foi bastante interativa convosco, com todas as perguntas. Qualquer coisa que vocês precisem, nós estamos disponíveis para responder, seja através da Edu Portugal, com a qual temos uma parceria, penso que somos das primeiras instituições que assinam esta parceria com a Edu Portugal, seja diretamente com os nossos serviços, vocês poderão contactar, acima de tudo, eu penso que a forma mais fácil para quem está longe, com diferenças horárias e tudo isso, seja o e-mail. Nós temos o ingresso@cespo.pt, bastante simples, e que vocês poderão, inclusive aqui pelas redes sociais, através do direct aqui no Instagram ou diretamente no Facebook, nós temos sempre uma equipa que vos tentará responder o mais rápido possível e dar-vos o máximo de informações até para vocês poderem decidir. Apareceu aqui o e-mail e bem, pronto. Qualquer coisa que vocês precisem, nós estamos disponíveis. Nós também regularmente
estamos presentes naquilo que é o Salão do Estudante, que normalmente funciona 2 vezes por ano. Este ano, em março, terminou ligeiramente mais cedo, a gente teve que vir embora, porque foi ali no pico no pico da pandemia na Europa. No Brasil, em março, ainda estava muito tranquilo. Quando eu vim embora, eu até dizia, não, eu estou bem aqui, porque aqui não tem problema. Mas já sabíamos que tivemos que voltar, mas pensámos que em março do próximo ano estaremos outra vez presentes nas principais capitais. Portanto, estamos sempre disponíveis a receber os vossos pedidos. O que é que eu vos quero dizer acima de tudo? A CESPO é uma instituição que está virada para o mundo e recebemos todos os dias, se vocês vierem aos nossos campos, é absolutamente fantástico porque vocês ouvem falar muitos idiomas aqui dentro. Nós aquilo que queremos dizer é que nós estamos preparados para vos receber, vamos acolher-vos o melhor possível, a formação é exigente, mas é definida dentro daquilo que é o nosso standard para vocês efetivamente honrarem, e temos muitos alumni que nos honram todos os dias com a sua atividade profissional, e é isto que nós procuramos. Nós somos, apesar de sermos privados, o setor privado e particular, nós oficialmente somos uma cooperativa, ou seja, nós não temos um dono, não existem órgãos sociais, sem fins lucrativos, o que nos permitiu desde 1982 que todo o dinheiro que é gerado dentro da instituição é para reinvestir dentro da própria instituição. E isto permitiu-nos crescer. Nós temos também alguns projetos internacionais a decorrer, nomeadamente em Angola, em Marrocos e no Senegal, e outras na Europa, e quem sabe brevemente poderemos ter no Brasil. Só para terminar, eu vejo aqui algumas questões, nomeadamente sabemos qual a prova foi adiada do Enem. Vocês poderão fazer a prova diretamente connosco. O Enem é um substituto de prova, vocês podem fazer connosco através da Edu Portugal. E perguntam também aqui a Marina qual é a média para a osteopatia. Depende daquilo que será a sua nota, porque vocês entram em concursos especiais e, por exemplo, a osteopatia não tem havido muita procura em termos internacionais, possivelmente vocês entrarão com uma média razoável. Nós aqui normalmente pensamos que de 0 a 20, entre os 12 e 13 valores, será uma média que já dá para adequar. E a outra, Maria Marques, Exato. pergunta se é possível fazer transferência para o curso de Portugal. O que eu falei ontem? Para nós ainda não, porque nós só vamos ter o primeiro ano a funcionar agora. A não ser que você queira começar desde o primeiro ano, você poderá eventualmente fazer a transferência, sem problema. Mas para o primeiro ano, penso que poderá não ser interessante. Daqui a alguns anos já poderemos falar mais. Pronto, perfeito. Olha, doutor Miguel, foi um prazer muito grande tê-lo aqui Obrigado, na live. Cristo, para mim também. E com certeza, para o próximo ano, assim que abrirem as candidaturas aí na CESPO, faremos uma nova para chamar os alunos e aí sim esclarecer todas as dúvidas para você que tem interesse em entrar na CESPO em 2021. Lembrando que para 2020, para esse ano, ainda há candidaturas abertas para alguns cursos. Entre em contato com a gente. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Miguel. Para você que curtiu a nossa live aqui, um beijo grande. Muito obrigada pela participação e até a próxima. E a live fica gravada. Obrigado a todos. Boa tarde. Adeus.